Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta aí. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento, me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Muito prazer em tê-los vocês aqui no canal, na plataforma do YouTube. Fique à vontade, tá bom? Graça e paz para todos vocês. Que alegria tê-los por aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Galera, hoje é dia 1º de março de 2023. Graças a Deus, ao mês 3, hein? Eita, hein? Graças a Deus. Se despedimos do mês de fevereiro ontem, né? E hoje, graças a Deus, já é dia 1º de março. Graças a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês nesse mês. Que Deus nos acrescenta muito mais aquilo que Deus acrescentou para nós em janeiro, em fevereiro, e que Deus continue acrescentando muita saúde, muita paz, sabe, para todos nós nesse mês de março. Que Deus multiplique o alimento, multiplique o nosso salário, não é verdade? Graças a Deus, temos que agradecer a Deus todos os dias, não é verdade, galera? Quantas coisas Deus nos ajudou, quantas coisas Deus nos fez. Até aqui, Deus nos sustentou e nos ajudou, sustentando a gente de pé. Glória a Deus, não é verdade? E aí, vocês agradeceram a Deus? Estão orando antes de levantar da cama? Estão? Ah, isso mesmo, isso é muito bom para a nossa alma, tá bom? Apresenta a Deus todos os dias, antes de levantar da cama. Ore pela tua família, ore por toda a tua casa, tá bom? Ore por todos aqueles que você não conhece, mas está orando por você, tá bom? Peça para Deus te guardar na saída, na volta, tá bom? Pede para Deus te guardar no serviço, na escola, na faculdade, onde quer que você for, aonde for, peça para Deus tomar a tua frente, tá bom? Em tudo que você for fazer, ore a Deus antes, tá bom? Apresenta nas mãos de Deus, tá bom? Porque a gente temos que ter os sonhos, os planos e os projetos de Deus. Por quê? Os projetos do Senhor são muito mais altos que os nossos, tá bom? Faça isso mesmo, agradeça a Deus todos os dias. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, porque as demais coisas, o próprio Jesus falou que irá fazer. Tá bom? Que tudo isso irá ser cumprido. Glória a Deus, não é verdade? Graças a Deus, tudo isso Deus acrescentará na minha e na sua vida. Então, busque em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus. Tá ok? Para quem não sabe, estamos finalizando, né? Hoje iremos finalizar o livro, né, na verdade, de 2 Crônicas. E a Bíblia Sagrada, qual estou manuseando, essa daqui, ó. Eu manuseio essa daqui, ó, Bíblia de Estudo Plenitude, é a mesma versão de João Ferreira de Almeida, tá bom? Garanto que a metade do Brasil inteiro tem essa Bíblia, não é, talvez tenha essa que eu tenho aqui, mas com a versão do Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, né? Todos têm. E é com essa daqui que eu estou maratonando junto com vocês as Escrituras Sagradas. E hoje a gente finaliza, graças a Deus, o 2º livro de Crônicas. Quem sabe a gente já para poder começar amanhã o livro de Esdras, né? Para conhecer mais e mais, né? Aprender mais e mais, se aprofundar mais ainda na palavra de Deus, conhecer a Deus mais. Quanto mais você busca, mais Deus se apresenta para você, tá bom? Dentro de você, Deus te dá sabedoria, discernimento, o Espírito Santo te ensina, tá bom? Pra gente conhecer os planos e os projetos de Deus para nossas vidas, né? Graças a Deus, ó. Eu quero novamente
pedir para Deus consolar e confortar os corações de todas as famílias que perdeu seus entes queridos nos temporais de fevereiro, do dia... Que dia foi? Dia 8? Não, dia 18, que foi no sábado, 18, 19 de fevereiro, que perdeu os entes queridos naquela tragédia, né? Perdão, tragédia da desmoronamento de terra que destruiu todas as casas, matando muita gente. Já são talvez mais de 65 mortos, né? E peço para Deus, a gente temos que orar um pelos outros, né? E a gente orar a Deus, para Deus consolar e confortar os corações das famílias que perderam o ente querido ali no litoral norte de São Paulo. E os bairros atingidos foram Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga, e também ali na cidade de Boiçucanga, mas também a maioria que faleceu ali, né, que morreu devido ao desmoronamento, foi na cidade de São Sebastião, né? Que Deus possa confortar e consolar os corações de cada família ali que perdeu o ente querido. Não é fácil, né? A gente perdeu o ente querido, como eu já perdi a nossa irmã, né? Nossa irmã Maria Margarete, e é triste. A gente fica, né? Falta, né? Sente a falta, aquela ausência da pessoa, sente aquela saudade de ver a pessoa e a gente sabe que não está, porque o que consola o nosso coração, a nossa alma, é o que Jesus Cristo falou em João, capítulo 14, eu vou estar lendo aqui para vocês, do versos 1 ao versos 4, em João 14, é o que, né, é o que alegra a nossa alma, o nosso coração. A gente tem a certeza da vida eterna. Lá em João 14, versos 1 ao 4, diz assim, o que Jesus disse, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Glória a Deus! A nossa certeza de vida eterna, a certeza dessa vida eterna que a gente iremos encontrar os nossos entes queridos, é através da palavra de Jesus, porque Jesus, ele veio buscar por quê? Porque já preparou as moradas, assim como ele está dizendo que há muitas moradas, ele foi lá para preparar para nós, e assim que estivesse pronto, ele já viria buscar. É assim que aconteceu, o que conforta o nosso coração, que a gente sabe que nossos entes queridos que morreram, partiram, foi Jesus que veio buscar, está morando com o Pai, está junto ao Pai, com Jesus, é os nossos entes queridos, graças a Deus. Esse é o nosso conforto, que a nossa certeza que um dia a gente iremos partir. Somos peregrinos e passageiros dessa terra. Uma hora Jesus vai vir nos buscar, porque já preparou lugar para nós. Então, por isso, o importante, busque a Deus, a justiça de Deus, que as demais coisas Ele irá acrescentar. O próprio Jesus disse isso daí para nós, tá bom? Graças a Deus, fique em paz, porque na casa de meu pai, assim como diz Jesus, há muitas moradas. É o motivo que muita gente estão partindo, estão morrendo, porque Jesus já está vindo buscar. Glória a Deus, graças a Deus, né? Mas vamos continuar orando para que Deus venha consolar e confortar o coração de cada um, que Deus derrame o bálsamo de Gileade para confortar a alma das pessoas, das famílias, né? É triste, mas Deus suprirá todas as coisas, não é verdade? Graças a Deus. Então, antes de começar a maratonar, eu vou te convidar. Você ainda que não é inscrito aqui no canal Os Brodões Oficial, por gentileza, não perca tempo, é de graça. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações. Ó, compartilhe os vídeos para ajudar, né, a gente aqui, né? E também, ó, deixe nos comentários, tá gostando? Deixe nos comentários. E outra, não esqueça, hein? Me siga no Instagram, tá bom? Se você me seguir, eu vou seguir você de volta.
Combinado? E também visita a minha página no Facebook, curte lá a página, vamos aumentar a comunidade no Facebook. Estamos no Twitter, @Brodões3, @Brodões3 aqui no Twitter. E também a campanha continua, #YouTube, monetiza o nosso canal, dá essa força, essa moral pra nós. Monetiza nosso canal, YouTube, dá essa força, essa moral pra gente entregar o melhor para os meus inscritos, que são bem-aventurados e bem abençoados por Deus. Agradeço a Deus pela equipe do YouTube. #YouTube, monetiza o nosso canal. Tá aí. Bora então maratonar? Vamos maratonar, não vamos perder tempo. Aliás, vamos finalizar, né, o segundo livro de crônicas. Eu agradeço a Deus por vocês estar sempre aqui comigo, aqui na plataforma do YouTube. Deus abençoe. Por isso que eu peço para Deus abençoar todos os inscritos. E esse canal aqui não é um canal religioso. Esse canal aqui é aberto para todos. Esse canal aqui é para todos vocês que não são cristãos, não são católicos, não são evangélicos, mas são filhos de Deus. Não importa a religião que vocês são, não importa. O importante é que vocês são filhos de Deus. Esse canal aqui é para todos vocês. A gente temos a nossa, como fala assim, não é uma obrigação, a gente temos que ter amor para sim, o que a gente recebeu de Deus, para a gente passar para o próximo. É a palavra de Deus. Pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. É tão importante, né? Poxa, recebemos de graça, então temos que entregar e ensinar de graça também. Eu, misericórdia, jamais irei pedir e colocar chave de Pix na tela para vocês aí. Jamais, não vou pedir dinheiro, misericórdia. Tudo isso aqui pertence a Deus, não pertence a mim e não pertence a homem nenhum, a líder religioso nenhum. Tudo que Deus nos deu é de graça. Então, a graça. Por isso que fala graça. Então, de graça. Jesus é de graça. Deus é de graça. Graças a Deus, né? Não é verdade? Então, bora finalizar o segundo livro de crônicas? Então, vem comigo. Então, receba essa palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Bora! Chegou o momento. Esse é o momento bom, né? Então, vamos finalizar. Finalizar o segundo livro Crônicas. Vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 33. O título diz assim: Josias abole a idolatria. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares e solados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura até reduzi-los a pó, tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Título: Josias repara o templo. Ilquias acha o livro da lei. Josias repara o templo. Ilquias acha o livro da lei. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maceias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador,
para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém, e os entregaram aos que dirigiam a obra e supertendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa, e o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e os deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias, e a Icão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel, e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Título: Uda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Uda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com o profeta e a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quando a palavras que ouviste, com teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram
com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá a Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se achara em Israel abrigou, a que quem com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: A celebração da Páscoa em Jerusalém. A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa e santificai-vos, e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes, aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaias e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeiras, em frigideiras. Prontamente as repartiram entre todo o povo.
Depois prepararam o que era preciso para si e para o sacerdote, porque o sacerdote, filho de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros. A cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Título: Josias provoca o rei do Egito e é morto. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias se preparado, a casa subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para não te destrua. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 23. O título diz assim: Joacás é levado cativo para o Egito. Joacás é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Título: Jeoaquim reina. Jeoaquim reina. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém.
E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoaquim, Jeoaquim, as abominações que fez e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, com também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Título: Zedequias reina. Zedequias reina. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. E tanto se obstinou no teu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram seus muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Tá aí. Acabamos de finalizar o 2º livro de Crônicas. Que bênção, né? Como é gostoso a gente ler a palavra de Deus, ler as Escrituras
e a gente sentir que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá discernimento para entender a palavra de Deus, para entender quais eram os projetos e planos de Deus para aquele povo de Jerusalém, o povo de Israel. E para que a gente entenda os planos de Deus hoje para nós. O tanto do bem que Deus quer para cada um de nós. O importante de servir a Deus, de entender a Escritura, de confiar em Deus, entregar tudo aquilo que a gente tem nas mãos de Deus. E esperar nas promessas de Deus que um dia irá se cumprir. Basta eu esperar em Deus, basta a gente descansar em Deus, confiar em Deus, porque os planos, os sonhos e os caminhos de Deus são maiores que os nossos. A gente acha que aquilo vai ser bom para nós. Só que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Aquilo que a gente acha que vai ser bom para nós, não vai ser bom para Deus. Então, por isso, uma dica: descanse no Senhor, espere no Senhor, porque o que Deus tem para mim, para você, é muito maior do que aquilo que você está imaginando em ter, em conquistar. O que Deus tem para nós é bem maior do que tudo isso, tá bom? Deus abençoe. Continue comigo, maratonando as Escrituras. Quanto mais você se achegar em Deus através da Escritura, mais Deus chegará em vós. Mas Deus tem preparado para você, porque Deus está vendo o teu coração, está lendo a tua mente e o teu coração. Ele sabe que você precisa e necessita. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. As demais coisas Ele irá acrescentar. Pode ter certeza e pode crer que é a palavra de Deus. Amém? Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Tá ok? Graças a Deus, vou dar a bênção apostólica porque finalizamos, graças a Deus, com chave de ouro, né? Graças a Deus. 1ª e 2ª Crônicas, glória a Deus. Lindas as palavras, histórias, né? Do rei Davi, rei Salomão, de todos os reis. A gente vai entrar em Esdras, né? Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós não só hoje, mas todos os dias. E que nós venhamos a selar com amém, amém, amém. Olhar assim todos os dias para o céu e dizer: ora bem, Senhor Jesus. Entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus e pedimos que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger e nos livrar de todo o mal. E que o Senhor consola os nossos corações, porque nós precisamos de Ti, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus, nós te pedimos, também já te agradecemos. Amém, amém, amém. Tá aí, graças a Deus. Galera, espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? A gente aí maratonando e finalizando o livro de 1ª e 2ª Crônicas. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Conto com vocês, com a confiança de todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Essa quarta-feira, né? Quarta-feira abençoada. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Falei que hoje era quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 1º de março de 2023. É isso aí. Eu até esqueci. Eu me esqueci se eu falei quarta-feira, que hoje é quarta-feira. Não sei se eu falei, hoje é terça-feira. Não. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março de 2023. Graças a Deus, né? Deus abençoe. Só me resta agradecer a cada um de vocês que está comigo todo dia. São fiel aqui no canal Os Brandões Oficial. Que Deus multiplique o alimento, o salário de cada um de vocês que trabalham. Seja, ganha um pouco, mas não se preocupe, que é Deus que multiplica. Deus te coloca do pouco para o muito, né? Seja fiel a Deus sempre, tá bom? E também pedimos a Deus que Deus visite hospitais, visite presídio, visite asilos, visite lugares que nós não podemos
alcançar e não podemos entrar e ir, mas o Espírito de Deus, ele pode todas as coisas. E é Deus que guarda. Que nós pedimos, te agradecemos a Deus sempre, né? E espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Só me resta dar tchau. Tchau, galera. Fica com Deus. Graça e paz sempre.